Capítulo 64. Ó Senhor, quão bom seria se fendesses os céus e descesses, e os montes de todo o mundo estremecessem diante da tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conhecessem o teu nome e as nações ficassem impactadas pela tua presença. Porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não esperávamos, desceste, e os montes se abalaram grandemente diante de ti. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Vem, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e de tuas orientações. Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecados, tu te indignaste. E agora? Como então seremos salvos? Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Não existe ninguém que clame pelo teu nome, que esteja disposto a firmar seus passos em ti, porquanto escondeste de nós o brilho da tua face e nos abandonaste ao capricho das nossas malignidades e transgressões. No entanto, Yahvé, tu és o nosso Abba Pai, nós somos o barro, tu és o nosso oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Portanto, não te indignes demasiado, ó Senhor, não te recordes a todo momento das nossas iniquidades. Olha, pois, para nós, somos todos o teu povo, tua gente. As tuas cidades sagradas viraram um só deserto. Até Sião tornou-se deserta e desprezada. Jerusalém é pura desolação. O nosso templo sagrado e glorioso, onde nossos antepassados te louvavam com alegria, foi arrasado pelo fogo, e tudo quanto nos era precioso foi reduzido a escombros. E então, Senhor, depois de ver tanto sofrimento, ainda conseguirás te conter? Poderás permanecer em silêncio e seguirás nos castigando, além do que podemos suportar? Capítulo 65. Consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam. A um povo que não sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome, declarei: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a uma gente e nação teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Este povo que sem cessar me fere e irrita explicitamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que se alimenta com carne de porco e em suas panelas a sopa de carnes impuras. Esse povo que exclama: afasta-te, fica-te aí mesmo onde estás, não te aproximes de mim, pois sou ainda mais santo do que tu. Essas pessoas são como cheiro de fumaça nas minhas narinas, são como fogo queimando o tempo todo sem parar. Pois bem, tudo está escrito diante de mim, não ficarei sem ação, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus erros e pecados, como pelas faltas dos seus antepassados, declara Yahvé o Senhor. Considerando que eles chegaram a queimar incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus atos de hoje e todos os anteriores também. Assim afirma Yahvé: quando ainda se encontra suco em um cacho de uvas, é costume se dizer: não o destruam, pois ainda há nele algumas gotas de algo bom. Do mesmo modo farei em favor dos meus servos, não os destruirei completamente. Eis que farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, que hão de ser os grandes herdeiros das minhas montanhas e colinas. Os meus eleitos os possuirão por herança, os meus servos habitarão ali. Sarão servirá de pasto
de ovelhas, e o vale de Acor de acampamento de bois para o meu povo que me buscar. Todavia, quanto a vós que abandonais a Yahvé, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparam uma mesa em oferenda a Deus Agade, sorte, que ofereceis misturas de bebida fortes em taças cheias ao Deus Mene, destino, eu os destinarei à espada, e todos vós igualmente vos dobrarão para a degola, porquanto eu vos convoquei e vós nem esboçaste uma resposta. Falei e não ouvistes, antes fizestes o que é mal diante dos meus olhos e preferiram praticar o que me desagrada. Concluindo, eis que assim diz o eterno e soberano Yahvé, o Senhor: em verdade, os meus servos comerão enquanto vós passareis fome. Certamente os meus servos saciarão a sede enquanto vós quedareis sedentos. Com certeza os meus servos terão profunda alegria enquanto vós vos cobrireis de humilhação e vergonha. De fato, os meus servos exultarão na felicidade dos seus corações, enquanto vós, na dor das vossas entranhas, lamentareis e uivareis, quebrantados em vosso espírito. Os vossos nomes serão proferidos como exemplo do mal, em presságios e na invocação de maldições que os pagãos costumam fazer contra os meus escolhidos. Sendo assim, o eterno Yahvé vos exterminará, contudo aos seus servos dará um novo nome. Quem rogar bênção para si sobre a face da terra, que o faça em o nome do Deus verdadeiro. Quem fizer um juramento na terra, que o faça em o nome do Deus justo e fiel. Porquanto todos os sofrimentos passados já estão esquecidos e banidos para longe dos meus olhos. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Alegrai-vos, portanto, e regozijai-vos para todo sempre com aquilo que estou prestes a criar. Eis que criarei uma nova Jerusalém, e esta somente para júbilo, e seu povo para felicidade. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei todo o prazer. Na cidade de Jerusalém não se tornará a ouvir choro nem lamentação. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nenhum idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar, somente a partir dos 100 anos será excomungado, se não houver arrependimento. A comunidade construirá casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não precisarão construir casas para outros morarem, nem plantarão para que outros se alimentem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor. Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes, porquanto serão um povo abençoado por Yahvé, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando, e eu já os terei ouvido. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam. Mas pó será a comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Palavra do Senhor. Capítulo 66. Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono, e a terra estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe? E só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Mas o que mata um boi é como o que tira a vida de um ser humano. Quem sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão. Quem apresenta uma oferta de cereais é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso memorial é como o que louva um ídolo. Considerando que eles escolheram seguir seus próprios caminhos e têm grande prazer nas suas abominações, eis que eu, diante disto, escolherei repreendê-los mediante um duro tratamento. Trarei sobre eles o que eles mais temem, porquanto eu chamei e ninguém sequer esboçou resposta. Preguei e ninguém deu ouvidos. Praticaram mal diante da minha pessoa e escolheram fazer tudo quanto me desagrada profundamente.
Ouvi, pois, a palavra de Yahvé, vós que tremeis diante de sua palavra, vossos irmãos que vos odeiam e vos lançam para longe por causa do meu nome, afirmaram: que Yahvé seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles é que serão envergonhados. Ouvi o estrondo que vem da cidade, o alarido que procede do templo. É Yahvé castigando seus inimigos, como eles merecem. Será que uma mulher pode dar à luz antes mesmo de sentir as dores de parto? Será possível parir sem qualquer dor ou desconforto? Ora, quem já ouviu algo assim? Quem já presenciou tal acontecimento? Assim pode uma nação nascer em um só dia? Pode-se dar à luz um povo de uma hora para outra? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto, quando deu à luz seus filhos. Porventura faço chegar a hora do parto e não faço a criança nascer? Assim diz o Senhor: ora, sou eu quem provê as dores de parto. Como poderia eu querer fechar a madre ao nascimento dos filhos? Sou eu, Yahvé, teu Deus, quem te fala. Alegrai-vos, pois, com Jerusalém. Exultai nela todos os que a amais. Regozijai-vos com ela, todos os que por ela estáveis em pranto e luto, pois sereis amamentados e saciados pelo seu seio consolador, porquanto recebereis fartura de alimento e se deleitarão no colo materno. Com efeito, assim promete Yahvé: eis que eu vou estabelecer a paz em Israel, como um rio sereno e caudaloso, e que a riqueza de todas as nações fluam para ela como uma enchente. Neste dia, Jerusalém agirá como mãe amorosa, e sereis amamentados em seu colo e acarinhados sobre seus joelhos. Assim como a mãe conforta seu filhinho amado, eu de igual modo vos consolarei. Eis que eu os consolarei em Jerusalém. Com certeza vereis tudo isto acontecer, e neste dia o vosso coração se alegrará sobremaneira, e os vossos corpos haverão de se revitalizar, vossos ossos florescerão como a relva nova. Então a mão de Yahvé será conhecida entre os seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Eis que o Senhor virá no meio de um fogo intenso e esplendoroso. Seus carros de guerra são como uma descomunal ventania. Ele virá, pois, descarregar sobre os seus inimigos toda a sua ira, indignação e as terríveis chamas de fogo do seu castigo. Sim, por intermédio do fogo e de sua espada poderosa, Yahvé executará o seu julgamento sobre a humanidade, e muitos serão os que sofrerão a morte pela mão do Senhor. Quanto aos que se consagram, santificam e purificam para entrarem nos jardins do templo, seguindo o sacerdote e praticando as cerimônias ritualísticas, mas comem carne de porco, ratos e tantas outras coisas repugnantes, todos esses encontrarão a morte. Palavra de Yahvé. Afinal, eu bem sei tudo quanto pensam e praticam. Portanto, vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, todos os povos chegarão e contemplarão a minha glória. Estabelecerei entre todos os povos um sinal, e enviarei os que escaparem dali às nações, a Tarsis, a Líbia, a Lude, povo exímio do uso do arco e flecha, a Tubal, a Grécia e as ilhas longínquas, que ainda não ouviram falar do meu nome e não viram a minha glória, pois eles proclamarão o esplendor da minha glória entre as nações, e trarão de volta todos os vossos patrícios de todas as nações, como uma aprazível oferta de cereais a Yahvé. Haverão de transportá-los até o meu santo monte, em carros, charretes, sobre mulas e nos lombos de muitos camelos. Assim diz o Senhor: eis que procederão como os israelitas quando levam suas ofertas ao templo, à casa de Yahvé, em vasos limpos. Semelhantemente, escolherei alguns deles para sacerdotes e para levitas, declara Yahvé. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão permanentes diante da minha pessoa, afirma Yahvé, do mesmo modo serão perenes os vossos descendentes e o vosso nome. E acontecerá que toda a humanidade virá, se inclinará diante de mim e adorará minha pessoa, desde uma festa de lua nova a outra e de um Shabat, sábado, a outro. Palavra de Yahvé. Então eles sairão e contemplarão os cadáveres de todos que se revoltaram contra mim. E assim como os vermes que os devoram jamais perecerão, e o fogo que os queima nunca se apagará,
todos terão nojo deles, um horror para a humanidade. Eu, o Senhor, vos assevero.